Seguiremos agora falando sobre a situação do Celso Sabino, que é ministro do governo Lula, porque uma promessa de vaga no Senado em 2026 faz ele avaliar desembarcar do governo Lula, já que está pressionado pelo partido. O ministro do Turismo conversou com o presidente da República para discutir a saída do governo após o ultimato do União Brasil. Quem está acompanhando de perto é o André Anelli, já conosco aqui no 3 em 1, vai nos falar das pretensões eleitorais para o ano que vem e isso pode estar na mesa de negociação para convencer, de fato, Celso Sabino a deixar o Ministério do Turismo. Não é isso? André Anelli, boa tarde, bem-vindo. Exato, Kobayashi. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O ministro do Turismo, Celso Sabino, já está no Palácio da Alvorada, na residência oficial da Presidência da República, onde nesse momento ele conversa pessoalmente com o presidente Lula. Então, logo depois de, no período da manhã, ter feito um telefonema ao chefe do Executivo, no sentido de adiantar algumas questões relacionadas, então, a toda essa pressão do União Brasil para que os seus filiados deixem os cargos ocupados no governo federal. E aí, realmente, Kobayashi, como você disse, o que está na mesa de negociações nesse momento é a pretensão, é a vontade de Celso Sabino em concorrer a uma vaga pelo Senado no estado do Pará. O presidente Lula já deu sinalizações internas de que o apoiaria nesse sentido em 2026 e agora, então, essas negociações passam justamente pelas eleições do ano que vem. Celso Sabino, mesmo assim, querendo permanecer, então, no Ministério do Turismo, até porque ele gostaria de entregar todos os preparativos em tempo hábil para a realização da COP30, a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, que acontece em novembro, justamente em Belém, no Pará. Então, o ministro fica entre essa vontade eleitoral de permanecer no governo e contar, inclusive, com o apoio do presidente Lula para a candidatura ao Senado pelo estado do Pará em 2026 e, por outro lado, toda essa pressão do União Brasil que pode acusar, então, Celso Sabino de infidelidade partidária, de acordo com o que foi expresso, inclusive, naquele documento emitido ontem, assinado pelo presidente do União Brasil, Antônio Rueda, de que seriam penalizados todos aqueles que permanecessem no governo a partir, então, dessas 24 horas de prazo para deixarem o executivo, para deixarem os ministérios, os demais cargos que são ocupados em diversas camadas do Executivo Federal. Por enquanto, Celso Sabino ainda não fez esse anúncio oficialmente, mas a expectativa é de que ele o faça ainda nesta sexta-feira. Isso se o presidente Lula, então, não conseguir algum tipo de manobra para manter Celso Sabino no governo federal, pelo menos até a COP30, e assim fazer com que também o deputado federal hoje licenciado seja candidato por algum outro partido pelo estado do Pará, dessa vez ao Senado. Kobayashi. Perfeito. Muito obrigado, André Anelli, direto de Brasília. Por aqui vamos comentar essa situação da União Brasil. Alangani, como é que você está vendo? Olha, eu vejo que a União Brasil fez já um cálculo político, né? Então pesou ali o desembarque do governo, aliás, nunca esteve embarcado para valer, né? Nunca foi um apoio orgânico, foi um apoio de votação a votação, foi um apoio de ocasião, né? Teve 3 ministérios, né? Ministério da Comunicação, do Turismo e aquele indireto, né? Que indicou o Valdez Góes, né? Desenvolvimento, integração, que era o Valdez Góes PDT, mas foi indicação do União. Acabou tendo 3 ministérios, mas nunca foi a base orgânica ali do governo. Vale dizer, o Kim Kataguiri é a União Brasil, o Sérgio Moro é a União Brasil, né? Não dá para falar que eles são governistas. Fez esse cálculo, entende que para a próxima eleição é melhor ficar do lado da oposição e não do lado do governo, até porque hoje, Koba, ministério não conta muito. Uma vez que você conseguiu garantir o seu poder financeiro por meio das emendas parlamentares, hoje ter um ministério não faz muita diferença, né? É melhor você ter ali o pingadinho certo das emendas impositivas. Agora, é claro que para o Celso Sabino, aí sim ele fica numa posição complicada, porque ele, claro, à frente de um ministério, acaba tendo poder e aí resta saber se ele fica ou não no União Brasil, né? Se ele vai preferir manter
o seu cargo, ministério, como é que se daria essa troca de partido, ou se desembarca também junto com União. Me parece que ele gostaria de permanecer no cargo e talvez sair da União. Ô Bruno Musa, você acha que sai perdendo o Celso Sabino? Porque está conversando neste momento com o presidente Lula, de quem parece ter uma simpatia, né? Gostaria de permanecer no governo, enfim. E, por outro lado, se ele aceita a ordem do partido, o partido fica com uma certa dívida com ele também, já que vai tirar dele a oportunidade de ser ministro do Turismo durante a COP30 no seu estado, lá no estado do Pará, onde ele naturalmente tem pretensões políticas. Parece que só está ganhando o Celso Sabino, mesmo se deixar o cargo de ministro. Olha, Cobá, não sei se ele sai ganhando sendo ministro durante a COP30, com todos os problemas que estão acontecendo lá, problemas estruturais da cidade, que a gente já comentou aqui bastante. Não sei se seria positivo ou negativo, né? Veja, eu tenho uma grande dificuldade de interpretar ou ter uma posição mais fixa a respeito do que você falou. Ele tem uma simpatia ou são amigos do presidente Lula. Eu, sinceramente, não acredito muito nisso dentro da política. Me parece que é muito mais sempre uma troca de favores. Acho muito difícil, posso estar errado, nunca fiz parte da política e pretendo nunca fazer, que dentro dela você dificilmente tem verdadeiros amigos. Você pode ter, sim, algumas trocas ali que no curto prazo pareça uma amizade verdadeira, mas do dia para a noite isso pode simplesmente mudar. Ele, de fato, está numa sinuca de bico, mas eu não acho que é pela amizade. Eu acho que é muito mais por não querer largar o osso, largar os privilégios que envolvem você ser um ministro, como, por exemplo, como você muito bem falou a respeito do estado dele. Mas eu acho que ele não vai ter muita saída se não acompanhar o próprio partido, ou então, de repente, acabar trocando de partido, o que eu acho altamente improvável, até porque, apesar no curto prazo, a melhora do Lula nas pesquisas, como a gente mencionou, que, no meu entender, ela será de curto prazo, a rejeição continua muito alta, e eles vão fazer esse próprio cálculo político faz sentido permanecer. Imaginemos que, de repente, o Lula não ganhe as eleições do ano que vem e o partido desembarcou. Será que como é que ele ficaria num cenário onde Lula não seria mais presidente se ele optasse por estar dentro do ministério, mas bater de frente com o seu próprio partido? Então, eu acho que ele vai acabar optando por isso. Fecha aí, Piperno. Olha, ele vive uma escolha de Sofia, né? Porque é claro que ele quer ser ministro nesse momento de COP. Claro. Por mais problemas que a COP possa ter, o número de delegações confirmadas vem se ampliando. A cidade de Belém, de fato, vai receber todos os olhares do mundo. E tem uma coisa, o que der errado vai na conta do presidente. O que tiver certo, ele vai ser sócio, né, nesse evento em caso de êxito.